crianças! Estamos iniciando as nossas aulas de sexta-feira e hoje, na sexta-feira, é aquele dia de produzir texto. Vamos iniciar hoje a primeira etapa de produção textual. Vamos saber qual é a habilidade que nós vamos desenvolver na aula de hoje? Nessa primeira aula, nós vamos desenvolver a habilidade de planejar, com a ajuda do professor, o texto a produzir, oral, escrito, multissemiótico, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a finalidade, a circulação, o suporte, a linguagem, o tema, a organização e a composição textual. E para começar a nossa aula, eu, professora Sara, começo falando sobre nosso projeto de fluência. Nosso projeto de fluência hoje é o quarto dia. E no quarto dia nós temos a leitura cronometrada. Na nossa leitura cronometrada, você vai fazer o quê? Você vai fazer a leitura do texto contando o tempo que você leva para ler. Então, você vai acompanhar aqui comigo a leitura do texto, O Eco, da autora Cecília Meirelles. E depois de assistir às nossas aulas, você vai fazer a leitura e vai marcar no cronômetro o tempo que você leva para ler o texto. Peça a ajuda do seu orientador ou do seu responsável para fazer essa atividade com você, tá bom? Vamos lá fazer a leitura do texto? O eco. O menino pergunta ao eco: onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Esse texto está disponível no site leiturinha.com.br e é mais um texto que integra a nossa coleção dos textos do nosso projeto de fluência deste ano, do terceiro ano, tá bom? Então não esquece, hoje é dia de leitura cronometrada. E como eu falei para vocês, dia também de produção textual. E nós estamos falando sobre relato pessoal. Chegou o momento da nossa leitura. Nós vamos fazer a leitura aqui desse relato pessoal de um menino chamado Jean. Acompanha comigo a leitura aí de sua casa. Relato pessoal. Meu nome é Jean e tenho 9 anos. Eu vou falar um pouco da minha vida. Moro com meu pai no interior de Santa Cecília. Sempre ajudo ele a cortar a lenha. Um dia fui mordido por um cachorro e meu pai cuidou muito bem de mim. Eu tenho um grande sonho. Quando eu crescer, quero ser goleiro. Também quero ter uma casa na cidade de Santa Cecília. Mas, como eu gosto muito de animais e plantas, quero ter um sítio para ter plantas de todos os tipos e espaço para criar meus animais e continuar morando no interior. Tenho me dedicado direitinho aos estudos, apesar das dificuldades das aulas online. Gosto muito de estudar. Estou sempre lendo textos e fazendo todas as atividades pedidas pela professora. Meu pai sempre fala que estudar é muito importante para todas as crianças e que não posso me descuidar disso. E eu sei que isso é verdade. A educação muda muita coisa. Esse texto foi adaptado e ele está disponível no site www.educ.rec.br, Escola do Futuro em Casa. Ele foi trazido aqui para a gente fazer uma discussão sobre ele e também para observar algumas características para que a gente possa utilizar essas observações para fazer a nossa produção, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção textual.
Produção textual, como você sabe, ela é elaborada em 4 etapas. Mas antes da gente falar das etapas da produção textual, a gente precisa falar sobre o gênero textual que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar sobre o relato pessoal. Precisamos, então, relembrar o que a gente já sabe sobre o relato pessoal. O que nós sabemos sobre esse gênero? Bom, nós sabemos, como a gente viu aqui sobre a história do Jean, que ele é relatado na primeira pessoa e ele é um texto do gênero narrativo também. Aliás, ele é um texto que ele narra situações. Ele é um gênero de relato, mas que narra situações. Como assim? Ele conta uma história. Vocês lembram dos elementos de uma narrativa? Uma narrativa tem lugar, tempo, espaço, personagens e enredo. Então, o relato pessoal, ele tem também todos esses elementos. É um texto que é narrativo. Relata uma história, conta uma história, narra uma história. Sabemos isso sobre esse gênero. Outra coisa, relata fatos vividos pelo narrador. Professora, mas teve uma aula que a senhora falou sobre o menino que relatou um sonho. Ora, falei. O sonho do menino lá, o texto era a chata ou as baratas. Mas lembrando, ele viveu aquela situação no seu imaginário. Ele relatou o seu sonho. Então, também é um relato pessoal. Não é um relato real da realidade, mas é um relato pessoal de um sonho que ele teve, tá bom? Um relato que ele viveu na imaginação. Então, um relato ele vai contar fatos que foram vividos pelo narrador. Então, como ele relata fatos, ele vai geralmente vir com acontecimentos do passado, mas ele também pode apresentar os objetivos do narrador para o futuro. Por exemplo, vocês observaram que o Jean falou que ele tem um sonho de ter um sítio, de ter uma casa na cidade, de ser um goleiro. Então é isso. Ele conta o que aconteceu com ele, que uma vez ele se machucou, né? Foi mordido por um cachorro e o pai dele cuidou dele, né? E que ele tem um objetivo de ser um goleiro, ter uma casa na cidade, mas continuar morando no interior porque ele gosta muito de animais e plantas. Ele apresenta também situações que ele está passando naquele momento. Ele fala que não descuida no presente das suas aulas. Ele fala de muitas situações presentes no momento atual. Ele relata sobre as dificuldades daquele momento de aulas online. Ele não descuida dos estudos, apesar das dificuldades das aulas online. Então, observem aqui que os acontecimentos de um relato, como vai contar fatos que já ocorreram, os fatos eles são relatados geralmente no passado, mas também pode apresentar objetivos futuros, certo? Mais comumente. Algumas vezes também vai apresentar situações do presente. É um pouco mais raro, tá bom? Ele também pode apresentar uma descrição da situação, do cenário e dos personagens. Ele vai dizer como é o personagem que está participando ali da história. Ele vai dizer como é o cenário, né, caracterizando tudo bem direitinho. Pode também fazer essa descrição desses elementos dentro da narrativa, descrevendo direitinho a situação. E costuma ser narrado em primeira pessoa, tanto no primeira pessoa do singular, eu, como primeira pessoa do plural, nós, tá bom?
Então, um relato pessoal, por ser vivenciado pelo próprio narrador, costuma ser narrado na perspectiva da primeira pessoa. É isso que nós sabemos sobre o gênero e precisamos revisar essas informações para que a gente possa estar produzindo, planejando a nossa produção textual, tá bom? Então vamos continuar. Relembrando, a nossa produção textual ela acontece em 4 etapas. Professora, quais são as etapas? Primeiro, planejamento, depois escrita, em seguida revisão e depois a reescrita. Mas professora, a senhora está falando as etapas, mas eu não sei o que é feito em cada etapa. Ótimo, vamos aprender o que é feito em cada etapa. No planejamento, olha só o nome, plano, planejamento. Nessa etapa a gente vai planejar. Então a gente vai identificar o tema, organizar, programar, planejar o que será escrito. Para fazer isso, nós temos que buscar informações, nós temos que formular frases e ideias sobre a temática que nos é proposta. Pronto, é isso que nós vamos fazer no planejamento. Depois, professora, a escrita. O que nós vamos fazer a escrita? Precisamos do planejamento para fazer a escrita? Sim, precisamos. Com essas informações que nós utilizamos lá no planejamento, que nós formulamos lá no planejamento, nós vamos partir para a escrita. E aí nós vamos organizar essas informações, essas ideias e essas frases que nós formulamos, que nós anotamos no planejamento, e nós vamos uni-las de forma coesiva, ou seja, interligá-las umas com as outras e vamos relacioná-las. A partir daí, nós vamos produzir parágrafos e de parágrafos vamos para texto. E esse texto ele tem que ter coerência, ele tem que fazer sentido e ele tem que estar relacionado ao tema solicitado. Como assim, professora? Bom, se eu peço para você, para que você fale para mim sobre um dia na praia, você não pode falar para mim sobre um dia no campo, por exemplo, no interior. Não pode, porque eu pedi para você relatar um dia na praia. O tema é um dia na praia, então você tem que seguir o tema. Ah, professora, mas eu não sei como é. Aí nós temos que reavaliar um tema específico proposto para você, tá bom? Mas tem que seguir o tema proposto pelo professor, certo? Para que ele esteja coerente com a temática solicitada. A gente não pode fugir ao tema. Não posso falar de um gato descrevendo um cachorro, por exemplo. É disso que eu falo quando eu falo em coerência. Tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Agora vamos para a revisão. Professora, e na revisão o que é que eu faço? Olha, na revisão você já tem feito o planejamento, você já tem feito a escrita. O que é que você faz na revisão? Você vai analisar a parte escrita, você vai reler o texto que você formulou, que você escreveu, você vai analisar se é preciso retirar alguma coisa, se é preciso acrescentar alguma informação, se há alguma palavra para corrigir, se você esqueceu alguma acentuação, sinais de pontuação, como vírgula, ponto final, se você escreveu alguma palavra sem concordância verbal ou sem concordância nominal. E você também vai observar os aspectos que estão relacionados à estrutura textual, título, margem, parágrafo. As palavras, elas têm a segregação entre uma palavra e outra, o espaçamento entre uma palavra e outra, certo? As palavras, elas não podem ser pregadas umas nas outras, porque senão dificulta a compreensão. Tudo isso faz parte da revisão e da organização da estrutura textual.
Feitas essas 3 etapas, eu vou partir para a reescrita. A reescrita é o que a gente conhece popularmente como passar a limpo. Na reescrita, após a gente fazer a revisão e fazer todas as anotações e alterações da parte escrita, nós vamos reescrever o nosso texto, organizando da maneira adequada e fazendo as alterações que foram apontadas durante a revisão. Pronto, simples. Vocês observaram que eu sempre vou precisar da etapa anterior para poder realizar a etapa seguinte? Para realizar a escrita, eu vou precisar do planejamento. Para realizar a revisão, eu preciso da escrita. E para realizar a reescrita, eu preciso da revisão, certo? Então, vamos prosseguir. Hoje nós vamos iniciar fazendo o planejamento, que é a primeira etapa da produção textual. Nessa primeira etapa, nós vamos fazer, nós vamos planejar, né, o nosso relato pessoal, nós vamos definir o tema, nós vamos anotar informações referentes a esse tema. Lembrando, é um relato pessoal. E se é um relato pessoal, nós vamos relatar a vivência dos fatos, nós vamos relatar a realidade, o que aconteceu, tá bom? Como a gente está vivendo nesse ambiente bem virtual, em que as aulas estão acontecendo dessa maneira remota, em que você está me assistindo aí de casa e eu estou ministrando a aula daqui de um estúdio, nós vamos falar sobre esse tema, aulas remotas. E para que nós falemos sobre esse tema, temos que fazer o quê? Anotar informações sobre a temática. O que nós sabemos sobre isso? Olha só, o que nós podemos falar sobre isso? Temos aqui algumas perguntas para responder sobre essa temática de acordo com o que nós vivenciamos, com o que nós temos vivenciado durante esse período de pandemia em que a gente está separado, em que estamos trabalhando, né, dessa maneira, remotamente, em que estamos acompanhando as aulas, estudando, né, ensinando e aprendendo remotamente. Eu pergunto primeiro, né, para eu falar de aulas remotas, eu tenho que saber o que são aulas remotas. Você sabe o que é uma aula remota? Tem que fazer uma pesquisa, identificar para quem não sabe. Aula remota é aquela aula em que o professor e o aluno eles só vão poder interagir no ambiente virtual. Essas aulas elas não acontecem presencialmente, elas só acontecem no ambiente virtual. E elas permitem sim essa interação entre o professor e o aluno, mas apenas virtualmente. Isso é uma aula remota. A segunda pergunta, aqui nessa partezinha roxa dessa tabela, diz o seguinte: por que as aulas estão acontecendo de forma remota? Todo mundo sabe, por causa de um problema que está acontecendo mundialmente, que é a pandemia. O mundo todo está tentando combater a pandemia. Então, as aulas estão acontecendo de forma remota por causa da pandemia. Então, vamos lá. Desde quando as aulas têm ocorrido dessa maneira? Você lembra? Vamos primeiro relembrar quando as aulas foram suspensas por conta da pandemia. Você lembra? Lá em março do ano passado, de 2020, as aulas elas foram suspensas desde 2020. Desde 2020, nós estamos trabalhando da maneira remota. As aulas foram suspensas em março de 2020.
mas nós só voltamos com as aulas remotas em outro momento. Quando foi? Em junho. Nós voltamos com as aulas remotas em junho. O formato remoto iniciou em junho. Estamos em aulas remotas desde junho de 2020. Olha só, já temos aí 3 informações sobre a temática. Mais uma. Como você pode estar acompanhando as aulas? Como você pode estar acompanhando as aulas? Nós, da Rede Municipal de Ensino, temos as possibilidades de, primeiro, grupo de WhatsApp, não é isso? Pela televisão também. E temos também a possibilidade da plataforma. Nós temos essas possibilidades de acompanhar as aulas nesse momento de pandemia, pela televisão, pelo grupo de WhatsApp e pela plataforma. Mais algumas perguntinhas sobre a temática. Bom, como você tem acesso às atividades? Como faz a devolução? Algumas escolas, elas têm, a possibilidade de estar entregando para alunos as atividades fotocopiadas. Outras não. Tem escola que entrega, tem escola que consegue entregar e tem escola que não consegue. Também há a possibilidade de você conseguir pegar a atividade na plataforma do Mob Família. Lá na plataforma você consegue baixar a atividade. Se você tiver acesso à impressora, você pode imprimir também. Se no grupo do WhatsApp também, os professores muitas vezes colocam as atividades que são trabalhadas. Outras atividades trabalhadas pelos professores são do próprio livro didático adotado. Então, vocês podem ter acesso por essas modalidades, através da plataforma e também por algumas atividades que são entregues na escola. E a devolução? Bom, a devolução é feita através da plataforma. Professora, tem algumas escolas que não trabalham ainda com a plataforma, tem algumas escolas que trabalham com o WhatsApp. Nessas escolas, a devolução é feita diretamente no grupo ou para o professor, no privado, pelo WhatsApp, tá bom? Então, estou considerando aqui para as escolas que têm a plataforma, ok? Então, a devolução, ela pode ser feita pela postagem na plataforma. A foto da atividade respondida é postada na plataforma. Você teve ou tem alguma dificuldade para ter acesso à aula? Qual? Bom, muitos alunos relatam dificuldades para ter acesso à aula. Primeiro, a televisão não sintoniza, às vezes, o canal que a aula é transmitida. Às vezes, também, eles relatam que o celular é inapropriado para o uso da plataforma. Não é compatível o sistema operacional do celular com o desenvolvimento do software, que é o programa da plataforma. Aí causa um problema e eles não conseguem ter acesso. Outro problema é que muitos alunos também não têm acesso à internet, por isso têm dificuldade de acompanhar as aulas nesse momento de pandemia. E você prefere estudar, desculpe aí o erro ortográfico novamente, aqui precisa de um R, você prefere estudar presencial ou remotamente? Bom, eu acredito que todo mundo prefira estudar presencialmente. É melhor quando a gente tem aquele contato aluno-professor, que a gente pode estar ali diretamente tirando as dúvidas, esclarecendo, compartilhando entre todos opiniões, pensamentos,
a gente aprende mais, a gente aprende melhor. É um momento de aprendizagem mais prazeroso para todos, para professores e para alunos. Mas, infelizmente, nesse momento ainda não podemos. Estamos nos preparando para o retorno, dará certo, crendo no nosso Pai Todo-Poderoso, dará certo, retornaremos com todos os cuidados necessários. Mas, sem dúvidas, preferencialmente o ensino presencial. Bom, temos aí 7 perguntas, 7 respostas e temos o nosso planejamento. Utilizaremos esse planejamento para a nossa próxima aula de produção textual, que é qual? A etapa escrita. Então, crianças, essa foi a nossa aula de produção de texto de hoje. Eu espero que você tenha compreendido como funciona essa etapa do planejamento, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a produção textual e as suas 4 etapas e um pouquinho mais sobre o tema do gênero textual em estudo, relato pessoal. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Um grande beijo e até logo!